Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus Cristo. Denísio Queiroz, estamos aqui com mais uma aula, agora a lição de número 3, o perigo do ensino progressista. Para você que é novo aqui no canal, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha essa aula. Eu sou Denísio Queiroz, professor de Escola Bíblica Dominical, formado em bacharel em teologia, e estamos fazendo 2 pós-graduação, uma em aconselhamento pastoral e a outra em terapia familiar, tá certo? Então vamos lá, iniciando a lição de número 3. Como eu já falei o tema para você aí, nós vamos ver o perigo do ensino progressista. Leitura bíblica em classe, você vai ler aí na sua casa para a gente adiantar aqui, tá certo? 2 Timóteo 3, do 1 ao 9. E essa é a revista que nós tomamos por base, revista da CPAD, a Igreja de Cristo e o Império do Mal, tá certo? Como viver neste mundo aí dominado pelo espírito da Babilônia. Texto áureo e verdade prática. Texto áureo. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. 2 Timóteo 3, 1. Verdade prática. Os ensinos progressistas buscam desconstruir a fé cristã por dentro e afastar as pessoas do verdadeiro cristianismo bíblico, tornando-as meras militantes de causas sociais. Ou seja, o propósito é que já desconstruir a fé que é gerada dentro de nós através de ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra do Senhor, tá certo? Então vamos lá, introdução. Nesta lição veremos que os ensinos progressistas enfraquecem a autoridade da Bíblia. Suas heresias propagam que as escrituras contêm erros, que Deus não é soberano e que o sobrenatural é um mito. São indiferentes à doutrina bíblica do pecado, relativizam os valores morais e defende a necessidade de ressignificar a fé cristã. Por consequente, seus ensinos progressistas resultam na descaracterização do cristianismo bíblico. Nesta oportunidade, verificaremos alguns de seus éticos conceitos e os meios espirituais pelos quais a igreja deve resistir aos seus efeitos maléficos. Ou seja, nós vamos ver aqui sobre os conceitos heréticos, essas heresias, tudo que está sendo aí, que é tentado implantar por esse sistema na vida das pessoas, tá certo? Infelizmente, muitos acabam aderindo até mesmo sem perceber. Os nossos pontos que serão abordados: a descaracterização do cristianismo, a deteriorização moral, a erosão da ortodoxia, a corrupção da fé, as teorias progressistas, a desconstrução da Bíblia, o ateísmo aberto, a teologia da demitologização. Ponto 3. Refutando o ensino progressista, reafirmando a autoridade bíblica, ensinando as doutrinas bíblicas e enfatizando aí a santificação, tá certo? E por último, a nossa conclusão. Já vamos entrar agora no nosso primeiro ponto. A descaracterização do cristianismo. Estão querendo descaracterizar, tá certo? Ponto 1. A deteriorização moral. A expressão bíblica últimos dias faz alusão ao período anterior à volta de Jesus, sendo retratado como um tempo extremamente difícil. O apóstolo Paulo alerta que o comportamento humano estará associado à impiedade, caracterizada pela profunda degradação moral. Por isso, a lista paulina é uma descrição da escalada dos pecados na sociedade. Paulo já estava dizendo, olha, vai vir tempos difíceis, tempos trabalhosos. E já chegou esse tempo, nós já estamos presenciando e vivenciando esse momento. E o enfraquecimento da doutrina bíblica e o relativismo, que não aceita norma moral absoluta
instigam a má conduta da humanidade. Ou seja, eles não querem as doutrinas bíblicas, eles querem enfraquecer. Se na Bíblia está dizendo que é pecado, eles querem mostrar isso como se fosse algo normal, algo relativo, porque não tem aí moral absoluta, tá certo? Que eles não seguem princípios. O atual é alarmante. Crescimento do pecado e uma indicação de que já vivemos esses últimos dias. Não obstante, apesar das investidas heréticas, a Bíblia nos adverte a viver em santidade em qualquer época da jornada cristã. Ou seja, nós temos que viver essa santificação, né? Seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tá bom? Independente do que o mundo apresente, independente das ideologias, o que está surgindo, nós devemos permanecer firmes com a nossa fé inabalável no Senhor. A erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque ideológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Claro que não é assim, pessoal. Nós temos sim que crer no que está escrito, mesmo não tendo vivenciado aquele tempo, mas a Bíblia diz que bem-aventurados são os que não viram, mas creram, e é isso que nós acreditamos. Não foi meras experiências. Jesus esteve na terra e realizou sim as suas obras, tá bom? Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado. Isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, o entretenimento e ao resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Pessoal, uma coisa séria aqui também é que quem vai ministrar, quem vai ensinar, tem que ter essa responsabilidade de levar a palavra. Hoje estão usando os métodos, meios para poder atrair as pessoas que vai saindo da Bíblia. E quando você vai ver, daqui a pouco as pessoas não querem mais pregar a verdade, mas vai pregar entretenimento, vai pregar aquilo, não aquilo que é certo, mas aquilo que dá certo. Infelizmente já estamos vivenciando isso. A vida em igreja fica desprovida do poder do Espírito, sendo incapaz de ser um instrumento de transformação do caráter das pessoas. O que acontece? O caráter de Cristo, ele tem que ser gerado, forjado em nós. Nós devemos ter esse caráter e não podemos perder isso. Trocar, eu sempre digo, não troque aquilo que Deus te deu pelo que o mundo te oferece. E o que foi que Deus te deu? Deus deu o seu Filho Jesus. Algo preciosíssimo que você não tem nem noção de quanto foi importante a vinda do Senhor para nos salvar. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Sem dúvida, a Bíblia é a palavra de Deus escrita e a única forma escrita é a Bíblia Sagrada. Surgiram outras pessoas dizendo que o Senhor me revelou isso ou aquilo. Não, nós temos aqui a Bíblia Sagrada e é o que nós temos que crer no que está escrito sem duvidar, sequer uma vírgula, tá certo? Então vamos lá, ponto de número 3. Corrupção total. A corrupção da fé. Com o caráter humano maluco e na corrosão da ortodoxia, promovidos pelo progressismo no ensino e o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo acrescenta as práticas dos falsos cristãos, a repulsiva conduta da luxúria e de várias concupiscências. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano, escravos que são das paixões. Eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. E é aqui onde eles se enganam, pessoal, tá? O pecado é quando eu realizo as práticas pecaminosas do meu corpo, eu já peco contra Deus e a minha alma, sim, a minha alma é afetada. Pode ter certeza disso, tá certo? Continuando.
Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, as drogas, o aborto, o relativismo moral. Então é isso que eles acreditam, que essas práticas não contaminam a alma. E é aí onde muitas pessoas acabam se engoldando. E muitos que se dizem cristãos acabam caindo nessa cilada. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impede de alcançar o conhecimento da verdade. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino, pessoal. A Bíblia diz que, se possível for, até os escolhidos seriam enganados, pessoal. Vão fazer de tudo para querer te parar, vão fazer de tudo para querer te enganar, mas você tem o quê? As Escrituras. Eu sempre digo que hoje nós temos uma vantagem em que os apóstolos não tiveram, que os discípulos não tiveram. Hoje nós temos toda a Bíblia para analisar a história. Antigamente eles não tinham. Então viver naquele período também era um período difícil, como nós estamos vivendo hoje. Só que hoje nós temos a Bíblia Sagrada para nos orientar, para nos conduzir. As teorias progressistas. Ponto 1. Vamos lá. A desconstrução da Bíblia. O ensino progressista e o desdobramento do liberalismo teológico. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. Pessoal, o que é isso, essa inerrância? A Bíblia não está errada, ela não erra, não há erros na Bíblia. As pessoas é que pegam a Bíblia e querem interpretar de forma errônea. E aí pensam que a Bíblia está errada. Não. A Bíblia está certa. Eu costumo dizer que ela é nossa regra de fé, doutrina e prática. Por que doutrina? Porque é a Bíblia que nos ensina cada dia. A ênfase do progressismo repousa no antropocentrismo. O homem como centro, né? Muitas das vezes nós vemos isso. Esse ensino produz pessoas egocentristas e retira a convicção do pecado, ou seja, uma pessoa egocêntrica, que o centro de tudo é ela que as minhas decisões eu faço do jeito que eu quero, como eu quero, e por isso fica. E aí para ela, o que acontece? O pecado já vira uma coisa natural, achando ela que isso não vai trazer uma consequência vindoura. E não demora muito e a consequência chega. O parâmetro progressista e de reintegração das Escrituras para satisfazer a concupiscência humana, então propaga-se um evangelho em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social, com a relativização do pecado, da moral e da fé bíblica. O que é essa relativização do pecado? Aquilo que é pecado para mim, talvez não seja para você. Por quê? Porque é relativo. Não, pessoal. A Bíblia diz que é pecado. Se a Bíblia diz que não pode roubar, eu não posso, você não pode. Se a Bíblia diz que eu não posso falar mal do meu irmão, eu não posso, você não pode. Não tem esse negócio de relativismo, não. O que é pecado para mim, para você, acabou a história. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Ou seja, eles querem mudar, eles querem deturpar tanto as doutrinas como aí os valores cristãos, tá certo? Nosso tópico de número 2, o teísmo aberto. Outra corrente da teologia liberal progressista é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado, não conhece o futuro em detalhes, não exerce o controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Segura aqui. Eu acredito que Deus está no controle de tudo e de todos. O dia de amanhã só pertence a Deus, cabe cada um se preocupar com o seu próprio mal, e Deus sabe sim o que nos espera no amanhã. Nós não sabemos, mas Ele sabe todo o trajetório da nossa história. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Não. Deus já sabe o que vai acontecer. Agora nós é que colheremos a consequência de nossas ações, de nossas escolhas.
sejam elas positivas, sejam elas negativas, mas Deus sabe. Deus já sabe se nós vamos se dar bem ou se vamos se dar mal, a partir do momento que nós escolhemos. Lembra lá no Antigo Testamento? Eis que ponho diante de ti o caminho da bênção e o da maldição. Segue o caminho da bênção para que vivas. E aí o ser humano escolhe, mas Deus já sabe o que ele vai fazer. Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Então eles rejeitam isso, mas nós sabemos que Deus sabe. A Bíblia diz que antes que eu venha falar, Deus já sabe o que é que eu vou falar. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden e forçado a redesenhar a história. Olha que coisa louca, né? Eles acreditam que Deus foi surpreendido. Segundo eles aqui, eles achavam que Adão não ia pecar e quando peca, Deus se surpreende. Claro que não, Deus já sabia de tudo. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus e autolimitação divina. Anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal moral no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é soberano, então não faz sentido orar a Ele. Claro que se eu oro pedindo a Deus algo futuro, se Ele não é soberano, não faria sentido. Mas nós acreditamos que Deus está sobre tudo e sobre todos. A teologia da demitologização. Em 1958, Rodolfo Bultmann propôs programa de demitologização dos textos bíblicos. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade e que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Meu Deus do céu, vamos olhar. Nesse pensamento, o céu e o inferno, a tentação, os demônios e as possessões demoníacas passam a ser vistos como mitológicos. Até a doutrina da concepção do nascimento virginal e a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Claro que não, pessoal. Isso aqui não é um mito, não é uma mitologia grega, não é aqueles deuses gregos como os caras criavam, não é fruto da imaginação humana. Isso aqui é real, é verídico, é verdadeiro. Jesus veio sim, nascido de uma virgem, esteve entre nós, morreu, foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao assunto aos céus e um dia voltará para buscar a sua igreja. Nessa teologia, a Bíblia só é incrível se dela for extirpados os milagres, ou seja, retirado, né, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparantes, ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus. O que é? Nós entendemos o seguinte: a sua palavra, ela é infalível, ela é a verdade, e é isso que nós acreditamos. Nós não podemos ir por outros pensamentos, achando que é mito, achando que não é verdade. Pelo contrário, porque a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor vai permanecer. Atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. Então nós cremos que a palavra, sim, do Senhor é a verdade e nós somos gratos por isso. E agora nós vamos para o nosso ponto de número 3. Refutando o ensino progressista. Ponto 1. Reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária, da inerente palavra de Deus, e validar o princípio do sola escritura, instituído na Reforma, que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Lá nos solos, né? Sola graça, sola as escrituras. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana
na Idade Média. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada, quando sua verdade é negada ou reinterpretada. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras Sagradas. Ou seja, a Bíblia ela já é infalível, ela é completa, eu não preciso acrescentar, eu não preciso diminuir. Como nós vemos lá em Apocalipse, o que vai acontecer com pessoas que acrescentam, pessoas que diminuem, no sentido de que, pessoal, não é aumentar letra ou diminuir letra, é quando você muda a essência, quando você altera o texto, você muda a essência, e as pessoas podem mudar a essência até pregando, porque muitas das vezes prega até o que não está escrito, e aí é que está o erro. Tome muito cuidado você que prega, tá bom? Não cometa esse erro. Pregue só o que está nas Escrituras. 2. Ensinando as doutrinas bíblicas. A grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos, compreendendo uma ordenança proclamadora e um mandato educacional. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Ou seja, é uma responsabilidade nossa de ir pregar o evangelho, formar discípulos. É isso que nós devemos fazer. E foi isso que o Senhor nos mandou, ir de fazer discípulos de todas as nações, tá certo? Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza, formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica, ou seja, uma igreja que está alicerçada na palavra do Senhor. E essa é uma responsabilidade nossa de levar o evangelho, enfatizando a santificação. O fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. O verbo santificar vem do grego rasiagon, que significa separar, purificar, consagrar. Olha só que coisa interessante. O adjetivo santo é tradução do vocábulo agios. Desse modo, a santificação é a operação do Espírito Santo em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. Que coisa interessante, a ação do Espírito Santo nesse momento. É a continuação da obra iniciada na regeneração, quando o salvo recebe novidade de vida e se estende até o dia da glorificação do crente. A ênfase está na obediência à palavra de Deus, no abandono das concupiscências e numa vida de retidão moral em toda a maneira de viver. Quando aqui fala o abandono das concupiscências, pessoal, isso aqui é uma coisa muito importante. Nós temos que ter uma vida assim de renúncia, abrir mão de nossos desejos carnais, de abrir mão de uma vida pecaminosa para ter uma vida consagrada, santa com o Senhor. Louvado seja Deus. E aqui nós vamos para a nossa conclusão. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista critica as Escrituras, promove o enfraquecimento da ortodoxia, extinga a frouxidão moral e afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Pessoal, esses valores aqui atemporais é porque eles estão a todo tempo, ele não se limita ao tempo. Os valores e os princípios bíblicos não foram só para o passado, eles são para hoje sim, e são atuantes. Mas o que acontece? Estão extingando aí essa frouxidão moral, onde tudo se pode,
relativo, depende de quem está fazendo, depende de quem está interpretando, mas a Bíblia ela não entra nessa, tá certo? E eu quero fazer rapidinho os meus agradecimentos, agradecer a Deus por essa oportunidade, a você que é inscrito, a você que é inscrita, a Gabi Menê, minha esposa, aos familiares, aos amigos, a CPAD por essa revista maravilhosa, e aí o YouTube que nos dá essa oportunidade aqui de estar aqui levando, né, essas aulas para vocês. Que Deus em Cristo Jesus abençoe, vos guarde, livre de todo mal e até a nossa próxima aula.